sobre balanço patrimonial e demonstração do resultado, nós vamos retomar algumas questões a respeito dessas duas demonstrações patrimoniais. Então, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta a situação patrimonial da empresa em dado momento, dentro de determinados critérios de avaliação. Qual é a importância do balanço patrimonial? Resume e apresenta os dados de forma adequada, dá a visão das aplicações de recursos feitas pela empresa, mostra as origens de recursos, que é o passivo e patrimônio líquido, e possibilita uma série de análises, endividamento, liquidez, etc. Então, para a gente relembrar um pouquinho como que é a apresentação do balanço patrimonial. Nós vamos ter do lado esquerdo as contas do ativo e do lado direito as contas do passivo, tá? O passivo é do patrimônio líquido, tá? Costumamos dizer que no ativo encontra-se a aplicação dos recursos e no passivo encontra-se a origem dos recursos. Por que tem essa nomenclatura? Porque como é que começa uma empresa? Começa geralmente com o capital social, a formação do capital social. Então, é uma origem de recursos que vai aparecer aqui. E aonde que é aplicado esse valor do capital social que é formado? Ele é aplicado no ativo, ou em dinheiro que vai no caixa, ou em banco, ou então em imóveis, mercadorias, etc. Então, por isso que aqui está a aplicação de recursos e aqui está a origem de recursos. Mesma coisa quando eu adquiro um imóvel, por exemplo, com financiamento. Onde está a origem do recurso? Eu estou financiando esse imóvel com capital de terceiro. E esse imóvel está aparecendo aqui porque é uma aplicação de recursos, certo? Ah, mas e se eu comprar à vista, eu não vou tirar dinheiro do caixa? Sim, vou tirar dinheiro do caixa. A origem seria o caixa? Não, a origem seria as operações da minha empresa que estão dando aqui no patrimônio líquido os meus lucros acumulados que possibilitaram que eu acumulasse o dinheiro em caixa e banco e pudesse pagar por esse imóvel à vista, tá? Então, isso que é importante, que do lado do ativo nós temos as aplicações de recursos e do lado do passivo a origem dos recursos. Além disso, o meu passivo, ele também é chamado de capital de terceiros, porque se origina de fora da empresa, então são terceiros que financiam esse capital. E o meu patrimônio líquido é o capital próprio, porque esse patrimônio se origina dentro da empresa ou dos sócios, tá? Vai ver o recurso lá dos sócios para financiar as operações da empresa, né, na formação do capital inicial, ou então o próprio lucro da empresa. Então, por isso que é capital próprio, ok? Qual é a forma e conteúdo do balanço patrimonial? Bom, a gente viu que no ativo nós temos os bens e direitos e no passivo nós temos as obrigações. O que nós vamos ver hoje? Que esses bens e direitos, né, ou seja, o meu ativo, ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Qual vai ser a diferença entre circulante e não circulante? Bom, circulante é como se fosse aqueles valores de giro da empresa, tá? Então, são todos os valores que são de curto prazo. O que é definido como curto prazo? Todos aqueles valores que a empresa tem a receber ou que ela pode vender e disponibilizar, então, desses valores, até o término do exercício seguinte, tá? Então, o exercício ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então a gente pode considerar que estamos no exercício 2020, 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Hoje, dia 8 de setembro, eu posso classificar no ativo circulante
tudo que vai vencer até 31 de dezembro de 2021. Então, o término do exercício seguinte, o exercício atual 2020, exercício seguinte 2021. Até o término dele é 31/12, tá? Então, tudo que for vencer até 31/12 de 2021 vai ser classificado como ativo circulante. O que vai ser classificado como ativo não circulante? Todos aqueles direitos realizáveis a longo prazo, ou seja, após o término do exercício seguinte, após 31/12 de 2021. Então, tudo aquilo que vencer em 2022, que a empresa tiver a receber, vai ser classificado como ativo não circulante. Além disso, os investimentos que a empresa tiver, investimentos de longo prazo, o imobilizado, que são móveis, utensílios, imóveis, e o intangível. Qual que é a diferença do imobilizado e o intangível? Bom, no imobilizado eu tenho tudo aquilo que é tangível, ou seja, que eu posso tocar, tá? Exemplo, carros, né, veículos, terrenos, que mais? Prédios, lojas, móveis, mesas, cadeiras, máquinas, equipamentos, tudo isso é imobilizado, tá? Além disso, a empresa não tem a intenção de se desfazer do imobilizado, são bens de uso para as operações da empresa, tá? Diferente de um imóvel que a empresa tenha, que ela não usa, ela tem intenção de investir, então seria investimento, um imóvel de não uso. E depois nós teríamos o intangível, que são aqueles bens que eu não posso tocar, mas que são bens para a empresa. Exemplo, marcas. A marca da Coca-Cola, por exemplo, que é a mais conhecida, né? Ela tem um valor imenso, é um bem para a Coca-Cola, né? Mas não se pode tocar na marca, né? Ela é intangível, certo? Outro exemplo, patentes, né? As patentes também são registros de invenções que têm um valor alto para o inventor, mas é apenas um documento que deixa esse bem visível, né? Porque na verdade ele é intangível, ok? Bom, e lá no passivo? Lá no passivo nós vamos ter também a divisão de passivo circulante e passivo não circulante. Só que aqui no passivo, da mesma forma, o prazo é o que vai estabelecer se é circulante ou não circulante. Então, todas as obrigações que vão vencer até o término do exercício seguinte, ou seja, até 31/12 de 2021, vão ser curto prazo e, portanto, circulante. As obrigações que vencerem após o exercício seguinte, ou 31/12 de 2021, serão a longo prazo ou não circulante, tá? E o patrimônio líquido vai ter sua divisão também em capital, reservas, ajustes de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. Como que se dá essa divisão, né? A ordem agora. Bom, a ordem ela é estabelecida por grau de liquidez para as contas do ativo e o grau de exigibilidade para as contas do passivo. Ou seja, tudo que está no circulante é o curto prazo, né? E tem um grau de liquidez rápido ou um grau de exigibilidade rápido, porque é curto prazo. Essas vão aparecer primeiro no balanço, tá? Depois, nós vamos ter aquelas contas que elas vão ter um grau de liquidez mais lenta, né? Que vão ser tudo que se pode realizar a longo prazo, ou seja, exigível a longo prazo, né? No caso do passivo.
essas vão se classificar no não circulante, tá? E por fim, nós vamos colocar aquelas contas onde não há grau de liquidez, ou seja, aqueles bens que a empresa não pretende se desfazer, ela não pretende liquidar esses bens. Assim como a empresa, que geralmente tem um prazo de contrato indeterminado. Então, eu não pretendo terminar a empresa, salvo algumas exceções. Então, o patrimônio líquido não há grau de liquidez. Os bens de uso da empresa não há grau de liquidez. Então, essas aqui elas vão ficar logo abaixo do não circulante, certo? É só para dar essa noção do que vem primeiro. Circulante, não circulante e depois os bens de uso e patrimônio líquido. Claro que essas aqui no ativo e essas aqui no passivo. Então, aqui, dentro do ativo circulante, nós vamos ter mais uma classificação, tá? Então, lá no meu ativo circulante, eu tenho as disponibilidades, que também seguindo o grau de liquidez é o que está disponível, é o que eu tenho dinheiro na mão, é o que eu tenho liquidez imediata. Então, o que é mais fácil de transformar em dinheiro? Bom, no caixa eu já tenho o dinheiro líquido, já tenho ele transformado em dinheiro. Então, o caixa é a conta de maior liquidez do meu balanço e ele vem em primeiro. A de segunda maior liquidez é o dinheiro que eu tenho no banco, tá? Qual é a diferença do caixa para o banco? O dinheiro do caixa já está na empresa, o dinheiro do banco ainda está no banco, tá? Então, essa é a única diferença e por isso ele vai vir logo abaixo do caixa. Depois nós vamos ter o quê? Aquelas aplicações de liquidez imediata. O que são essas aplicações de liquidez imediata? Aquelas aplicações bancárias onde eu não preciso comunicar ao banco que eu vou fazer uma retirada. Eu simplesmente saco da aplicação e passo para o banco. Então, por isso que ela vem em terceiro, porque aqui, se eu quiser dispor desse dinheiro que eu tenho numa aplicação de liquidez imediata, eu tenho que baixar a aplicação para minha conta corrente, e aqui está o valor que eu tenho em conta corrente, e depois sacar para deixar disponível na empresa. Então, cada passo desses vai estabelecendo um grau de liquidez diferente. Depois, eu vou ter os meus direitos, né? O que eu tenho de direitos? As duplicatas a receber de clientes, por exemplo, e outros títulos a receber, tá? Bom, por que a duplicatas a receber vem abaixo? Porque eu ainda tenho que receber do cliente para depois eu ter no caixa. Então, tudo aquilo que vai demorando mais para eu transformar em dinheiro, né? Então, ele vai mais abaixo na ordem do balanço. E depois nós temos aquelas despesas do exercício seguinte, né? Que são aquelas despesas de seguros apropriar, por exemplo, que eu vou dando baixa ou repassando para o confronto das minhas receitas e despesas, né, para apuração do resultado do exercício a cada mês ou ao final do exercício. E daí nós temos o ativo não circulante, que a gente já viu a classificação anteriormente, né, que tem o realizável a longo prazo, que são as contas a receber, então, após o término do exercício seguinte. Nós temos os investimentos mais longos, que não são aqueles de aplicação de resgate imediato, né? E temos aqueles imóveis de não uso, onde não é a intenção da empresa utilizar, mas sim investir. Temos o imobilizado, e daí aqui estão os imóveis de uso da empresa, os veículos de uso da empresa, tudo aquilo que a empresa usa para as suas operações. E depois o intangível, né, com as marcas e patentes, direitos de concessão, direito autoral, etc, né, que são apenas alguns exemplos. Passivo. Alguns exemplos de passivo circulante: fornecedores, salários, encargos sociais, empréstimos, financiamentos.
encargos financeiros a pagar, esse aqui é não circulante. O que que diferencia estes aqui deste aqui? O prazo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um financiamento que eu vou pagar uma parte a curto prazo e uma parte a longo prazo, eu tenho que dividir em uma conta de longo prazo e uma conta de curto prazo, tá? É uma classificação diferente, ok? Então, não circulante. Longo prazo, geralmente os financiamentos, né? Financiamento de imóvel, financiamento de veículos, financiamento de equipamentos, máquinas. E no circulante a curto prazo, aqueles empréstimos para capital de giro, por exemplo, ou fornecedores, que geralmente são parcelados, mas não com muito prazo, né? Até o final do exercício seguinte. E depois nós vamos ter, então, o patrimônio líquido, que nós vimos que o patrimônio líquido tem o capital social e tem lucros ou prejuízos acumulados. Porém, hoje nós vamos ver que ele tem mais algumas coisas além dessas, né? Ele vai ter as reservas de capital, que é no caso das correções monetárias, reserva de reavaliação, as reservas de lucros, ações ou cotas em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial. Então, tudo isso ele vai aparecer no grupo do patrimônio líquido, tá? Como um resumo, então, nós temos esse quadro, né, aqui indicando a ordem das contas, que é por grau de liquidez. Primeiro, a tudo aquilo que tem uma liquidez maior, né, ou seja, já está líquido. Depois, o que tem uma liquidez média e depois o que não tem liquidez. Assim como o grau de exigibilidade. Tudo aquilo que é exigido até o final do exercício seguinte, tudo que é exigido após o final do exercício seguinte, e o patrimônio líquido que não vai ser pago, né? Não é obrigação exigível, não há exigibilidade aqui. Isso aqui só vai se desfazer quando liquidar a empresa, tá? Bom, quando que se faz o balanço? Então, o balanço ele é feito pelo menos uma vez por ano, né? Ou seja, a cada 12 meses. Mas isso pela lei. Para fins de gestão, quanto maior número de balanços, intervalos menores de tempo, melhor, né? Então, muitas empresas, grandes empresas, fazem balanços mensais, tá? Ou trimestrais, ou quadrimestrais. Aí depende da gestão dessa empresa. Alguns casos especiais, quando vai liquidar a empresa, ou seja, vai encerrar as atividades, quando vai transformar em outra organização, outra operação, quando haverá incorporações, fusões ou cisões. Aí eu preciso fazer um levantamento do balanço patrimonial especial, certo? Bom, como que se levanta o balanço? Também nós já vimos, né, que a primeira etapa é levantamento do balancete de verificação do último mês. Depois, ajuste das contas, encerramento das contas de receita e despesa e apuração do resultado. E depois a elaboração das demonstrações financeiras e notas explicativas, tá? Também já vimos, só para relembrar um pouquinho. E daí nós vamos para demonstração do resultado do exercício, a DRE, como a gente estava vendo nos exercícios anteriores. Então, a demonstração do resultado do exercício é um relatório das operações realizadas pela empresa durante determinado período de tempo. Nele está um dos valores mais importantes às pessoas interessadas na empresa, o resultado do período, que é lucro ou prejuízo. Então, o que é a demonstração do resultado do exercício? É o confronto das receitas e das despesas. Ou seja, receita menos despesa. Se positivo vai ser lucro, se negativo vai ser prejuízo. Um exemplo, então, da demonstração do resultado do exercício agora de forma completa,
porque nós estávamos vendo apenas assim, ó, receita bruta de vendas de serviços ou de mercadorias, né? Então, agora nós vamos ver que tem uma ordem nessa demonstração do resultado do exercício. E essa ordem, ela começa pela receita bruta, onde nós colocamos se essa receita bruta é originária das mercadorias ou dos serviços. E dessa receita bruta, nós excluímos os impostos sobre a venda. Aí, nós vamos ter a receita líquida de vendas. Então, receita bruta menos os impostos, eu vou ter a receita líquida. Se eu pegar a receita líquida menos o custo da mercadoria e serviços vendidos, eu vou ter o lucro bruto. Desse lucro bruto, eu diminuo as despesas operacionais e tenho o lucro operacional, ou seja, antes dos efeitos financeiros. Seguindo, eu posso ainda adicionar ou diminuir, né, outras receitas e despesas operacionais, e daí eu vou ter um resultado antes dos tributos, assim como as despesas financeiras líquidas, né, ou receitas financeiras. E eu vou ter então o resultado antes dos tributos. Depois eu tiro aquele imposto de renda, contribuição social e, quando previsto, né, as participações de empregados e administradores, e por fim, então, eu vou ter o lucro líquido, certo?